a situação, num geral, aconteceu aí por meio de alguns players, né? Vamos nomear as pessoas. Uma é o Sam, que é o CEO, que era o CEO da Alameda, que era uma firma de trading, e posteriormente fundou a FTX, que virou a segunda maior Ele foi o corretora. fundador, mas na prática o que aconteceu é que ele fundou a Alameda. Hoje em dia era outra CEO, que era a Caroline ou Caroline? Daí em inglês ou português, você que Desculpa a escolhe. pronúncia, eu não sei exatamente como eles vão falar lá fora, mas enfim, era Caroline. E aí o Sam era CEO hoje em dia da FTX, ele fundou as duas empresas, na verdade a Alameda foi a primeira empreitada dele, onde ele começou a ganhar dinheiro efetivamente com a arbitragem, e depois foi ampliando o escopo, e depois abriu a FTX, eu acho que inclusive para sanar as necessidades de liquidez e outras coisas que a própria Alameda tinha demanda. Exato. Então, a Alameda cresceu como a firma de arbitragem, de trade mesmo, e passou depois o business para ser um market making. Ela era um market maker, aliás, né, vamos conjugar certo o verbo, muito relevante no mercado. Só que qual que foi a jogada da FTX? A FTX despontou muito rápido, por ter tido muito investimento cedo, e outro porque ela era a casa perfeita para trader, tanto que era o slogan deles, né? Feita por traders para traders, porque a Alameda fazia o market making da FTX. Então, cara, era um lugar que você tinha muita liquidez, então para o trader era muito bom, você tinha uma liquidação rápida ali das ordens. Só que o problema você tinha um baita de um conflito de interesse, né? Porque você tinha uma firma de trading que tradeava na plataforma do próprio cara que comandava tudo. Beleza, no papel ele era CEO só da FTX, tinha se distanciado da Alameda, mas no fundo todo mundo sabe que a ligação era estranha. Você tinha esse baita conflito de interesse. Até para explicar isso, porque você pode fazer uma estrutura de insider, porque você sabe o que está sendo negociado, quais ordens estão passando e você consegue executar na outra ponta. Então, o market maker, qual que é o papel dele? Essencialmente é dar liquidez para o mercado. Então, ele fica dando liquidez para as ordens de negociação, tanto de compra quanto de venda. Só que se você tem a ponta da ordem de negociação, inclusive para um cliente, vamos supor, TC ou um cliente grande, você sabe o que o cara vai fazer, você pode efetivamente passar uma ordem que seja contrária, puxar a liquidez do cara a um preço que para você faz mais sentido, fazer um front running, você sabe que vai entrar um volume comprado gigantesco, você compra um pouquinho antes e ganha aquela valorização e depois você vende tudo. Sim. Enfim, você tem alguns tipos de operação que efetivamente o cara que tem muita liquidez e o cara que tem a plataforma de negociação é, deveriam precisar de alguma determinada segmentação. Provavelmente em um mercado regulado isso já ia ter batido em algum ponto e alguém ia falar, cara, tem alguma coisa muito estranha nessa relação, ou se não tiver, pode eventualmente ter um passivo de alguma coisa muito estranha que não se materializou, bora regular. Geralmente no mercado regulado seria mais ou menos assim. Isso. E essa relação entre FTX e Alameda, ela acontecia realmente. O que já era levantado por muitos participantes do mercado, todo mundo meio que falava que tinha isso acontecendo, tanto que você puxava várias ordens de liquidação, você pegava lá futuros ou, enfim, derivativos que a FTX permitia que fossem negociados, e você via que a diferença das liquidações que aconteciam na FTX eram muito gritantes quando comparadas às outras plataformas que também faziam isso. E a resposta que todo mundo chegava era, pô, é culpa da Alameda, né? Eles têm cross-sell de informação ali dentro. Beleza, meio que isso passou batido por muito tempo, até que a gente começou a ficar. A gente, eu digo o mercado, né? O mercado começou a ficar ligeiramente preocupado por conta do vazamento do balance sheet da Alameda, que foi vazado pela CoinDesk, no qual ali se via que a CoinDesk tinha cerca de 40% dos A ativos Alameda dela. tinha cerca de A 40%. Alameda tinha cerca de CoinDesk era o 40%. site de notícias. Isso, é muito nome. Tinha cerca de 40% dos ativos dela em FTT. O que é o FTT? FTT foi o token criado pela FTX, ou seja, pelo SEM, para ser como se fosse sei lá, a participação na empresa ali da FTX. Então, se você quisesse apostar na FTX, você teria FTT. O que esse FTT fazia? Os holders de FTT tinham benefícios na plataforma da FTX, mais voltados a trade. Então, dava desconto em taxa, enfim. Era mais ou menos, até para quem conhece o BNB da Binance, é um negócio também, tipo, é um token que dá benefício ali dentro daquela plataforma. No final das contas, a Binance criou valor depois para esse negócio. Por isso que o Eric levantou que era uma aposta, porque o que a Binance fez essencialmente foi criar o token para você ter os benefícios e depois ela criou
a Binance Smart Chain, e aí dentro daquela rede como um todo, você utilizaria o token para pagar as taxas de transação, e aí você gerou um valor muito mais factível dentro do que é o mundo de cripto e realmente justificou grande parte do valor que o BNB tinha, inclusive destravou o valor para caramba para esse negócio. O FTT tinha uma especulação que poderia virar alguma coisa assim no futuro, então ele poderia agregar mais valor, mas inicialmente, até onde a gente sabe, ele era essencialmente uma ferramenta no qual você tinha e obtinha descontos tradando ou negociando dentro da FTX. Então, o que agregava valor para o token ainda era uma questão muito subjetiva e muito fraca, pequena. Pô, um monte de gente devia ter FTT na carteira, só beleza, vou ter FTT aqui e vou ter meus descontos de transação e bola para frente. Não tinha um valor tão especulativo assim. E nessa história toda, com o vazamento e essa clara relação agora econômica entre as duas empresas, né? Pô, o cara tem 40% dos ativos dele no token da empresa irmã, do mesmo criador, começaram a se levantar algumas especulações do porquê que aquilo está acontecendo, tem alguma coisa estranha, e foram investigar. Ali, você vê que a Alameda, por ela ser um market making e uma firma de trade, ter 40% dos ativos num token que, quando fosse verificar, verificaram ali, era um token ilíquido, ou seja, se ele precisasse vender esses ativos dele para suprir qualquer que fosse a demanda que ele tivesse, seja para se capitalizar ou pagar as dívidas que ele teria de empréstimos, por exemplo, ele não conseguiria, nem se quisesse. Você não tinha. A Alameda segurava mais tokens no balanço dela do que você tinha em circulação diária. Essencialmente tornando o token líquido, né? Então era um valor que a Alameda tinha que jamais conseguiria passar para dólar. Então você tinha um balanço inflado ali. E até o racional desse negócio, que foi o medo inicial, o cara tem muito do balanço em FTT. Em tese, isso por si só não tem problema, se é só da parte do ativo ou do patrimônio do cara, porque no final das contas ele não tem obrigação com ninguém, mas a estrutura de uma empresa, você tem um monte de ativos, você tem os passivos, que é o que você tem que pagar para algum terceiro, e você tem capital próprio. O quanto dos passivos da empresa não estava em FTT, e aí, para honrar esses passivos, ela teria que vender o FTT e converter em dólar, por exemplo. Daí que começou a surgir o medo inicial. Porque no final das contas, qual o problema de um ativo ilíquido? Geralmente, quando você tem um ativo ilíquido, que é negociado no mercado, se você tem um montante muito grande e precisa liquidar de uma vez só, você raspa o book de oferta, que é o nome específico. Então, você tem várias ofertas de compra. Cara, você sai vendendo, você começa a preencher todas essas ofertas e você vai executar a sua ordem a um preço muito distante do preço atual. Na prática, você vai vender barato demais, muito barato. Você vai derrubar o preço do negócio a proporções cavalares. No exemplo mais claro, tipo, se a Alameda precisasse vender os FTTs dela, ela mesma ia levar o preço do FTT a zero. E aí, isso que é interessante, porque na marcação a mercado daqueles tokens vai aparecer, sei lá, ele tem 4 bilhões de dólares em token. Mas na prática, se ele for liquidar isso e converter em 4 bilhões de dólares, ele não vai conseguir e provavelmente vai converter, sei lá, em 1 bilhão de dólares. Então, na prática, em termos líquidos, convertido para dólar, ele não tinha 4 bilhões, ele tinha 1 bilhão, não sei exatamente quanto era, mas tinha que fazer a matemática do book de oferta ali, mas na prática era muito menos que ele efetivamente tinha nos ativos. E o grande problema foi exatamente esse. Num arredondamento de números aqui, a Alameda reportava que tinha cerca de 15 bilhões de dólares em ativos, desses quais 40% eram FTT, só que ela tinha cerca de 8 bilhões em liabilities, que passivos, exatamente. Nisso começou aí uma especulação. Falou, pô, beleza, os caras estão devendo 8 bi, dos quais mais ou menos 50% dos ativos dele. Só que 40% desses ativos são ilíquidos. Falou, cara, eles não vão conseguir honrar isso aí. Tem problema, tem alguma coisa errada. Vou correr esse risco? Não vou. Então, a especulação de que a Alameda pudesse estar insolvente começou. Só que aí você vai para a empresa irmã, para a FTX, fala, tá, isso tem alguma chance de afetar a FTX? Se tudo tivesse nos conformes, do jeito certinho que deveria ser, não deveria afetar a FTX. Porém, não gostariam de passar esse risco. As pessoas não queriam correr esse risco. Nesse momento, ninguém sabia que tinha uma relação contábil tão forte entre as duas empresas. Até então, a Alameda era um balanço potencialmente podre, e a FTX era uma exchange que não tinha nada a ver com aquele passivo. Isso. Só que todo mundo no mercado falou, cara, as empresas são irmãs, um balanço tá podre, e a FTX é do mesmo grupo. Cara, eu não quero ter meu dinheiro na FTX. Não quero correr o risco. Então você tinha um montão de palha que se formou, e aí a fagulha que veio foi o tweet do CZ,
que é o dono da Binance, dizendo que ele ia vender todo o balanço dele de FTT. Da onde ele conseguiu esse FTT? Por que a concorrência tinha FTT? O CZ, com a Binance, ele fez um investimento na FTX logo no começo dela. Quando ele fez o exit, que foi um dos melhores investimentos até que ele fez, sendo bem sincero, foi um excelente investimento, ele saiu bem, ele recebeu o pagamento dele em stablecoin da própria Binance e FTT. Por isso que ele tinha uma quantidade relevante de FTT. Ele não tinha se desvinculado desse FTT ainda. Até que, ao ver esse balanço da Alameda que foi vazado, ele teve essa mesma percepção que todo mundo teve, ele falou, ele divulgou a público falando, vou vender tudo que eu tenho de FTT. Cara, o pessoal já estava meio preocupado dessa relação entre as duas empresas, com o concorrente, que é uma das figuras mais relevantes em cripto hoje, dizendo que ia vender tudo. Pronto, aí começaram a despejar FTT no mercado. E o maior medo desse negócio foi justamente, pô, beleza, então a Alameda tem um balanço enorme em FTT, e o cara vai vender um volume muito grande do FTT que é ilíquido. Então esse balanço da Alameda vai marcar mercado, vai perder muito o valor dos ativos muito rapidamente, e o cara continua com um passivo enorme que ele tem que honrar com o terceiro. Então ele falou, beleza, eu tenho 4 bilhões de FTT marcado a mercado que valem 4 bilhões hoje. Se ele executar, vai valer muito menos. O que o CZ falou? Bom, eu vou executar e vai valer muito menos esse negócio. E aí, todo mundo ficou em pânico com esse negócio e potenciais influências disso na própria FTX. Isso, e passaram, realmente, todo mundo passou a vender o FTT, o preço foi caindo até que chegou ali na margem, era o número mágico de $22, que aí foi onde a Alameda assinou o certificado ali de que estava fazendo besteira. Que foi quando a CEO da Alameda, que é a Caroline, ela falou com o CZ, tudo isso discutido publicamente no Twitter. Ela falou, ó, não vende não, a gente compra de você, né? Vamos fazer isso aqui fora do mercado, vamos fazer um OTC aqui por fora, e a gente compra a $22. Pô, né? Pô, que ideia maravilhosa. Só que, se eles quisessem realmente recomprar o FTT, cara, deixa o cara vender e você recompra mais barato. Então não tinha muito sentido para ela falar isso. O único sentido era ela segurar o preço e não fazer com que ele fosse executado a mercado, fazendo com que o FTT caísse demais e marcasse no balanço da Alameda. Então ela falou, pô, beleza, eu faço um acordo com você e a gente deixa tudo como tá e você não despeja esse negócio no mercado e protege os meus ativos aqui aos 4 bilhões que eles teoricamente valem. Aí você vê que tava tudo meio cagado realmente e pronto. Aí daí foi por água abaixo porque o CZ falou, não, eu vou vender a mercado mesmo, aí pronto. Aí foi tudo caindo e... Ela jogou isso no Twitter, cara. Pô. Não, exatamente, aí você vê, eu não sei nem se é inocência ou ignorância, que ela depois ela não precisava ter feito isso, porque quando ela fez isso, parecia uma jogada desesperada. Sim, foi exatamente isso. Ela assinou ali que realmente tinha... O pior, eu acho que o CZ viu que foi desesperado, até pelo termo ter sido público e ter sido divulgado no Twitter, era pra colocar meio que contra a parede, tipo, você quer ferrar a gente? E a resposta dele foi, quero. Foi basicamente isso. E isso aí concretizou o medo de todo mundo de que realmente a FTX poderia sofrer estar em estado de insolvência. O pessoal não queria correr o risco, passaram a sacar os fundos da FTX só por garantia. Então não existia um racional específico para a FTX estar insolvente dentro dessa roda. Exato. Sabia era só onde era a ponta solta. Era um risco que ninguém precisava correr. E você... Cara, era de graça. Você poderia tirar suas moedas ali pagando nada e não precisaria ficar ali para pagar para ver. Então começou um bank run dentro da FTX, mesmo que ela não tivesse insolvente. É só tipo, ó, vou tirar aqui por garantia. Deram 3 dias mais ou menos de saques consecutivos na FTX, até que veio o fatídico anúncio ali de que eles tinham pausado os saques e pronto. Aí sim não tem como defender nada. Você fala, cara, eles não têm dinheiro para honrar o que eles precisam. A FTX está insolvente, eles realmente tinham uma relação simbiótica ali, parasita até, com a Alameda, e tudo foi por água abaixo. Deixa eu até explicar a estrutura aqui. Então, no final das contas, o que se descobriu foi o seguinte: a FTX utilizava o dinheiro de clientes para fazer empréstimos para a Alameda. Então, ela pegava o caixa que ela tinha, que era uma parte de clientes, independentemente, uma parte podia ser dela, uma parte de clientes, mas pegou o fundo de cliente e passou para a Alameda. A Alameda pegava esses ativos, que era
por exemplo, moeda forte, era dólar, stablecoin de dólar, tudo mais, e fazia suas operações. E, em contrapartida, dava como colateral, ou seja, como garantia, FTT. Qual que era o racional dessa operação? Se a Alameda ficasse insolvente com a FTX poderia, em tese, vender os FTTs a mercado e recuperar o valor em dólar que devia aos seus clientes. Só que o FTT não tinha liquidez. Então, na prática, apesar dela poder vender os FTTs, ela nunca conseguiria fazer isso ao preço correspondente que os clientes deixaram saldo na plataforma dela. Então, na prática, criou-se uma estrutura que iria cair se a FTX realmente tivesse que repagar os clientes dela, porque ela tinha duas soluções: ou ela liquidava o FTT, que não era uma opção, ou ela pedia o dinheiro para a própria Alameda para poder liquidar. Só que o balanço da Alameda era também de FTT. Então, a Alameda também nunca ia conseguir honrar esses empréstimos. E o grande problema foi que as duas empresas, na verdade, pegaram esse dinheiro de clientes e começaram a comprar participações, começaram a fazer investimentos em marketing, em outras empresas. E no final das contas, quando você pega dinheiro de cliente e coloca em ativo ilíquido, se o seu cliente quer o dinheiro de volta, você não tem como vender esses ativos em tempo hábil para recuperar aquele dinheiro. Então, quando eu digo ativo ilíquido, eu não estou falando nem de ativo listado e líquido, eu estou falando literalmente ativo ilíquido, imóvel. Então, por exemplo, tem relatos que a FTX comprou imóveis para pessoas, para funcionários, com o dinheiro de clientes. Se isso for verdade, pô, beleza, meu cliente quer o dinheiro de volta. O que eu vou precisar para reaver esse dinheiro? Eu vou ter que vender um imóvel. Só que um imóvel você não vai vender no período de 3 dias, que foi o período do bank run. Você vai vender em um período muito mais longo. Então você tem um descasamento temporal que não tem como reaver o valor desses ativos. Se fosse simplesmente esse problema, em tese você vai liquidar tudo e as pessoas vão receber o valor correspondente de volta. Mas em muitos dos trades, tanto que a Alameda quanto a FTX fizeram, elas perderam dinheiro. Então, mesmo liquidando todos os ativos, não vai ter como reaver todos os depósitos dos clientes lá dentro. E eu acho que isso já é meio dado, assim. Obviamente que a FTX vai passar por uma recuperação judicial, vai haver uma liquidação de todos os ativos restantes e líquidos da companhia, mas, ao que tudo indica, os clientes só vão receber parte desse valor, porque a grande parte foi torrada em N investimentos que não tem muito como a empresa realizar ou até que geraram perdas para a própria companhia.